Essa semana, como você vem acompanhando no JJ Segunda Edição, estamos lembrando os 50 anos do golpe militar no Brasil. A ditadura no país afetou vários setores e cerceou direitos e garantias individuais, submetendo até os tribunais de justiça a atos ditatoriais dos governantes. Há exatos 50 anos, a história do país tomava um rumo que a maioria dos brasileiros jamais imaginaria. No Brasil, era a época da Bossa Nova, o retrato de um país feliz. Da Jovem Guarda, estimulada pela revolução musical dos Beatles. Parecia um tempo de liberdade. Até que veio março de 1964. Um golpe militar punha fim a muitos sonhos. Começava uma era de chumbo, que durou 25 anos. No período mais crítico, a liberdade de expressão ficou amordaçada. Foi quando vários artistas da música, do teatro, se viram obrigados a sair do Brasil. O regime procurava mostrar que o Brasil era o melhor país do mundo, com uma economia pujante, o melhor do futebol com a conquista do tricampeonato mundial. Mas havia consciência de que as coisas não iam tão bem assim. Muitos civis foram à luta, sofreram torturas e perderam a vida pela liberdade e pela democracia. E o que já não era fácil naquela época ficou ainda mais difícil depois de 13 de dezembro de 1968, quando entrou em vigor o AI-5, o ato institucional número 5, que dava poderes extraordinários ao presidente da República e suspendia várias garantias constitucionais. Nessa esteira veio também a censura à imprensa, à música, ao cinema e ao teatro. E não parou por aí. No campo jurídico, o AI-5 suspendeu a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a ordem social, a segurança nacional e a economia popular, o que limitou a atuação dos magistrados, promotores de justiça e também de advogados. João Trindade, mestre em Direito Constitucional, era um garotinho naquela época, mas se interessou em saber o quanto o Brasil sofreu durante a repressão. Viu que nem a justiça conseguiu escapar às ordens do Poder Executivo, que governava por atos institucionais, que estavam acima da Constituição Federal, e que um dos principais instrumentos jurídicos, o habeas corpus, foi reduzido a quase nada. O habeas corpus é uma garantia de direitos fundamentais. O artigo 10 do AI-5, ele suspendia a garantia do habeas corpus, o que realmente representou o grau máximo de violência contra as garantias fundamentais do cidadão. Foi suspenso o habeas corpus em relação a crimes de natureza política, crimes contra a segurança nacional e crimes contra a economia popular. Então, para as demais situações, os crimes comuns, o habeas corpus continuava valendo. No entendimento do governo militar, podiam gerar maiores riscos de ações contra o governo. Segundo Trindade, nenhum tribunal ficou imune do controle exercido pelo regime ditatorial, nem mesmo o Supremo. No entendimento do governo militar, podiam gerar maiores riscos de ações contra o governo. O AI-5 é de 68. Um ano antes, em 67, o Supremo Tribunal Federal havia concedido vários habeas corpus para opositores do regime militar. E aí, um ano depois, com a radicalização do movimento autoritário, em 68 foi editado o AI-5 e, dentre as várias violências cometidas, uma delas era a suspensão do habeas corpus. Então foi realmente uma resposta para poder aprofundar essa repressão. Com as limitações impostas pela ditadura militar, o vice-presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB lembra o quanto os advogados tiveram dificuldade para trabalhar no período mais crítico do regime. Advogados foram caçados, muitos advogados, outros foram impedidos de exercer a atividade profissional porque se encontravam sob intensa coação e perseguição. Então o quadro era verdadeiramente negro, era preocupante.
Então, não só o direito do cidadão estava afetado, mas, por isso mesmo, o exercício da atividade profissional resultou grandemente comprometido. Para Ana Borbulhões, embora a suspensão do habeas corpus tenha sido o período mais crítico para a atuação da justiça, o instrumento jurídico, mesmo em tempos de democracia, ainda sofre restrições. A solução está em não estabelecer as restrições, mas procurar ampliar os quadros judiciários para garantir um instrumento que é fundamental à defesa da liberdade no Estado democrático de direito. E a Assembleia Nacional Constituinte deu origem a um novo Ministério Público que tinha entre as preocupações a apuração dos crimes cometidos durante a ditadura militar e a responsabilização dos autores. Hoje, na última reportagem da série sobre os 50 anos do golpe, vamos destacar a atuação de 2 grupos de trabalho formados por procuradores que têm como objetivo ajudar a localizar restos mortais de desaparecidos e apurar crimes cometidos durante o período. A campanha das diretas já começou tímida em meados de 1983, mas foi ganhando força no ano seguinte. O comício da Praça da Sé, em São Paulo, em 25 de janeiro de 1984, dia do aniversário da cidade, é considerado o marco do movimento, por ser o primeiro a reunir um número expressivo de manifestantes. O objetivo era eleger pelo voto direto o presidente da República, após 20 anos de ditadura. Apesar dos protestos, a emenda que tornaria possível a eleição direta, ainda em 84, não foi aprovada. Com o fim do sonho, restava ainda a eleição indireta. Tancredo Neves venceu a disputa, no entanto, ficou gravemente doente e morreu antes de tomar posse. O vice José Sarney assumiu o comando e, durante o seu governo, uma nova Constituição foi elaborada e concluída. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Muito mais do que um ordenamento jurídico formal, né, do que propiciar, né, um ordenamento jurídico para o país, ela virou uma grande lista de desejos, né, de tal maneira que se tornou uma das maiores constituições do mundo. Tem problemas seríssimos de aplicação em virtude disso. Criou uma série de complicações do ponto de vista que, para alterar algumas legislações que em outros países acontece via iniciativas ordinárias, aqui no Brasil tem que ser via proposta de emenda à Constituição, o que torna algumas alterações muito mais difíceis. Mas, de qualquer maneira, a gente pode dizer que é uma Constituição que deu certo, porque o país evoluiu imensamente, né, a partir dela. O MP apresentado pela Constituição tem inúmeras preocupações e os crimes ocorridos na ditadura militar estão entre elas. Para tratar do assunto, grupos de trabalho foram formados no âmbito do Ministério Público Federal. Um deles é o GT Memória e Verdade, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Nossa ideia, especialmente nesse momento dos 50 anos do golpe militar, é de mostrar às pessoas de que, se nós não lembrarmos do que aconteceu, isso pode voltar a ocorrer, porque as pessoas podem pensar em algum momento que não ocorreram os fatos ou que eles não foram tão graves como em outros países. E foram. Se formos pesquisar até 2007, esse tema era como que proibido no Brasil, não se falava dele. E foi a partir da atuação do Ministério Federal e, em grande parte, junto com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que esse tema foi desinterditado. Havia como uma censura implícita ao tema da violação de direitos humanos pelos ditadores brasileiros e pelos órgãos de repressão. Já o GT Violação dos Povos Indígenas e Regime Militar, instituído pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, trabalha na investigação dos abusos aos direitos humanos cometidos contra indígenas durante o período autoritário. Há estudos que provam que os países que passaram por
períodos de ditadura, por períodos de graves violações a direitos humanos, eles têm que ter esse tipo de reparação, eles têm que ter investigações que levem, né, que revelem a verdade. Esse é um dos principais objetivos do GT, de lançar luz a essa questão de que, embora a gente já se esteja numa justiça democrática, num regime democrático, embora estejamos falando de justiça de transição, as violações aos direitos dos povos indígenas praticadas no passado, muitas delas continuam existindo atualmente, embora sob o manto de um regime democrático. Neste ano, entre os trabalhos, o grupo vai atuar na apuração das violações ao povo Waimiri-Atroari, em decorrência da construção da BR-174 no Amazonas. O GT ainda pretende analisar as atividades desenvolvidas durante o funcionamento do reformatório Krenak, em Minas Gerais, onde supostamente era o centro de repressão aos índios na ditadura militar. Os índios conquistaram uma vitória recentemente. A Justiça concedeu liminar em uma ação proposta pelo MPF no Amazonas, determinando que a União e a Fundação Nacional do Índio adotem medidas para reparar os danos causados aos povos Tenharim e Jarrui, por causa da construção da rodovia transamazônica no período da ditadura militar. Entre as iniciativas asseguradas estão a proteção de locais sagrados e a garantia de acesso à educação. Só ela perdeu o marido, né, que é meu pai, e perdeu também 2 filhos com hepatite, diarreia, né? É muito difícil de explicar. Tudo que é de ruim a Transamazônica trouxe. Então, não trouxe, na verdade, nenhum progresso, nenhum benefício para os povos indígenas, né? Só coisas ruins mesmo. Então é isso que a Transamazônica representa hoje para nós.